Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje quero bater um papo com vocês sobre um item que eu acredito ser fundamental em qualquer projeto de software, seja um projeto simples para uma entrevista de emprego ou seja um projeto extremamente complexo aí que você vai lidar com RP, com um monte de outros itens complexos que a gente tem no mercado. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 11 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito no nosso trabalho mesmo. E agora bora lá comigo, dar uma conferida aí em mais algumas dicas aí para otimizar seu processo de desenvolvimento. Pessoal, antes de começar, queria convidar vocês para a nossa Masterclass de Clean Code que acontece no dia 26 de outubro, às 8 da noite. Vai ser um evento online, ao vivo e gratuito. Para participar, você só precisa se cadastrar aqui, os links estão todos na descrição. Bora aí, deixa seu código mais limpo, tá bem? Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu queria comentar alguns pontos que eu levo em conta na hora de criar projeto, na hora de avaliar projetos e até na hora de direcionar vocês aí no Balta, tá? Eu até queria começar com uma pergunta, né, que é assim, qual tipo de dúvida vocês acham que eu mais recebo aqui no Balta, né? Qual tipo de dúvida vocês acham que eu recebo com mais frequência aqui no dia a dia? Se você pensou aí que são as básicas, sim, realmente são as básicas, porque o básico, o fundamental, realmente é o mais complexo, principalmente quando a gente está começando na área. Isso se dá ao fato porque é a base, é o básico que sustenta todo o nosso conhecimento. E sem sombra nenhuma de dúvida, o básico sempre é o mais chato de estudar. Então é muito legal a gente trabalhar com Blazor, criar telas ali, tempo real, um monte de coisa muito bacana. E por outro lado, às vezes é muito chato, muito tedioso a gente criar consoles application, aquelas telinhas do DOS ali, ficar focando em algoritmo, focando em como o .NET funciona ou como são os recursos aí do C#, né? Que recursos a linguagem oferece. E se vocês acompanham as carreiras do Balta, vocês sabem que eu começo sempre com o Visual Studio Code, sem o Visual Studio, sem a ideia para ajudar, e começo sempre por console application. Tá? Eu começo sempre forçando o básico, forçando o tedioso ali, porque existe um ponto muito importante em cima disso, que é o básico sempre funciona. E é por isso que você sempre vai ver as pessoas falando para você focar primeiro no básico, focar primeiro nos fundamentos, e quando você consegue vencer essa barreira aí chata de utilizar Visual Studio Code, que é menos produtivo que o Visual Studio, criar consoles application, que é mais chato do que criar aplicações visuais aí com Blazor, quando você vence tudo isso, além de você ter aprendido o básico, aprendido os fundamentos, você já rompeu a barreira ali de ter preguiça de fazer essas coisas mais tediosas, o que já é uma grande vitória para quem está começando. E junto a isso, também me veio uma pergunta excelente esses dias, que é o que é o básico de .NET? A gente sempre fala para estudar o básico, os fundamentos, mas o que de fato é o básico, o que de fato são os fundamentos no .NET? Então pensa comigo, o .NET é escrito em C#, o ASP.NET é escrito em C#, o Blazor é escrito em C#, o MAUI é escrito em C#, né? Em C# usando o .NET. Então são frameworks em cima do .NET Framework, que é escrito em C#. Então a gente pode concluir aqui que o C# faz parte dessa base, ok? E além disso, toda essa escrita de código, ele se baseia num paradigma, que é o paradigma da orientação a objetos, que talvez seja o paradigma mais importante que a gente tem dentro da computação. Logo, a gente pode concluir também que a orientação a objetos é algo extremamente fundamental ali para a gente ter o que a gente considera de básico. Se a gente mover adiante dessa parte, todo o processo seletivo basicamente vai pedir para você fazer um CRUD, um Create, Read, Update e Delete, e eu concordo com isso. Ou seja, nessa parte a gente está falando também de persistir os dados, de utilizar algum banco de dados. Afinal, quase toda a aplicação que a gente conhece persiste as informações em algum lugar, na maioria das vezes é um banco de dados, e a gente sabe que os bancos de dados relacionais detêm um grande uso aí no mercado. Então, SQL e acesso a dados, ou seja, Dapper, Entity Framework e até o ADO.NET puro, também fazem parte da base do .NET. E aqui nesses itens eu segmentaria ainda mais. Eu sei que vocês ficam muito empolgados em aprender, por exemplo, Entity Framework, mas eu sempre dou aquela freada ali, porque o Entity Framework, no caso, é um ORM que encapsula muitas coisas. Então, antes de aprender o Entity Framework, eu sempre recomendo que aprenda a Dapper. E no próprio curso
curso de Dapper, eu já passo um pouco de como é o ADO.NET, como é o acesso a dados puro na plataforma .NET. Claro que é algo totalmente improdutivo hoje, provavelmente você não vai usar isso no mercado, mas ele serve muito como base para que você aprenda como as coisas funcionam por baixo dos panos. Isso facilita muito seu aprendizado no Dapper e, consequentemente, muito o seu aprendizado no Entity Framework. E então, só então, a gente vai passar para o ASP.NET, Blazor ou qualquer item do front-end. Então a gente já estudou C#, a gente já estudou orientação a objetos, a gente já estudou banco de dados, a gente já estudou acesso a dados com ADO.NET, Dapper, Entity Framework, e só então a gente move para os frameworks que estão acima ali, né, que é o ASP.NET, o Blazor, o MAUI. Isso também engloba HTML, CSS e um pouco de JavaScript. Eu sei que algumas pessoas vão recomendar que você comece pelo JavaScript, não tem problema também. Eu recomendo que vocês comecem por uma linguagem de programação, lembrando que o HTML é uma linguagem de marcação, então eu gosto de passar o HTML depois, porque eu acredito que a pessoa já está familiarizada ali com o ambiente de desenvolvimento, e particularmente eu acredito que se você começar pelo caminho mais difícil aí, que é o C#, uma linguagem tipada, onde você precisa saber um pouco sobre performance, sobre orientação a objetos. Se você depois do C# vai para o JavaScript, você está em casa. Eu acredito que o JavaScript realmente é mais fácil de se aprender, tem menos coisas para absorver do que o C#. Então, se você veio do C#, consequentemente, o JavaScript acaba sendo mais fácil para você. Já o caminho inverso acaba sendo relativamente mais difícil, já que você veio do JavaScript, provavelmente você não estudou, às vezes, orientação a objetos, você não praticou nada, nem pensou em relação à alocação de memória, performance ou mesmo padrões de projeto. Você chega no C#, você acaba tendo que aprender tudo isso, e um detalhe importante é que o mercado exige tudo isso. Só abrindo um parênteses aqui, minha primeira linguagem de programação foi o C, e a gente fazia alocação de memória manual. Tudo bem, isso foi lá em 1998, as coisas eram diferentes do que é hoje, mas foi o que me deu muita base para trabalhar depois com C#, com PHP e com N outras linguagens que eu já trabalhei na minha carreira aí. Então, em resumo, você vai sempre precisar estudar os tópicos difíceis, complexos. Você só pode escolher se você começa estudando eles ou se você estuda eles no meio do caminho. Dado esse conhecimento, ASP.NET, Blazor, MAUI são só cascas. O front-end ali no .NET em si, ele age mais como uma casca. Ele é basicamente um formulário onde você imputa informações ou você faz a leitura e exibe essas informações na tela. Então, eles são só a casca. O que roda por baixo desses itens, de fato, é Entity Framework, ou Dapper, ou ADO puro, C#, orientação a objetos, banco de dados. Então, esse conjunto todo é importante para sua aplicação. Provavelmente você vai precisar saber muito disso. E agora sim, a gente pode voltar para o título do vídeo, né, que é o básico que funciona. Sabendo todos esses itens, nessa ordem, agora você já pode dizer que você tem um conhecimento básico, conhecimento fundamental aí em .NET, ASP.NET, Blazor e o que mais que utilize .NET por aí. Você vai perceber que nesse ponto, provavelmente, utilizar Minimal APIs, MVC, ASP.NET ou qualquer coisa nova que vem aí vai ser muito fácil, porque você já sabe a base, você já sabe C#, você já sabe os fundamentos ali do .NET. Então, aprender coisas novas nesse ponto, com certeza já vai estar mais fácil para você. Em relação à arquitetura, mensageria e outros tópicos avançados, eu sempre recomendo ter calma. Um dia você chega lá, mas no começo, você está começando, a melhor coisa que você pode fazer é, de fato, estudar os fundamentos e focar nos fundamentos, que é o que realmente roda por baixo de qualquer arquitetura. E se você está aqui nesse vídeo e quer um desafio simples, faz uma agenda de contatos com ASP.NET, ou com Blazor, ou com MAUI, implementa funções de cadastro, login, logout, múltiplos endereços, múltiplos telefones. Tenho certeza que a hora que você sair do outro lado, você vai ter um sistema aí na sua mão, você vai ter algo legal aí para apresentar como seu portfólio. E no além desse teste, se você quiser, faz duas versões, faz uma versão mais simples ali, só com o básico, só com o que você sabe, e depois tenta fazer uma mais incrementada, pensando mais em arquitetura e organização de projeto. Se possível também, meça o tempo que você utilizou aí, tanto para criar um quanto para criar outro projeto, para você ter uma ideia ali de quanto tempo você gasta e o que você pode aplicar em uma entrevista, dado o tempo que você tem para resolver os problemas da entrevista. Eu já te adianto que no final você vai chegar à conclusão que o básico bem feito sempre funciona. Você nem precisa incrementar muita coisa ali, você já vai ter um sistema básico rodando e muito legal. E aí, por mais que você se pergunte, e se essa aplicação crescer um dia? Se um dia ela crescer,
Aí a gente coloca uma arquitetura nela, a gente joga ela fora, escreve de novo. Isso é um problema pro eu do futuro. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui. E claro, não esquece de participar da nossa live aí, da nossa Masterclass Clean Code na Prática, que acontece no dia 26 de outubro, às 8 da noite, online e ao vivo. Os links para cadastro estão aqui na descrição desse vídeo. E agora, me conta aí, você gosta de fazer o básico, você é uma pessoa sofisticada, você só usa Clean na Architecture? Conta aí que eu quero saber como andam os projetos de vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.